ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. Entrevista. Patrick Oliveira. Ok, 11h05, 11h05, começando agora a nossa entrevista, o nosso debate, o nosso bate-papo, né? Vamos falar sobre a eleição para o Conselho Tutelar, aqui na cidade de Bom Conselho, né? Este ano, inclusive, os candidatos já estão aí fazendo as suas campanhas e muito mais, inclusive a nossa equipe de jornalismo já está organizando para fazer uma entrevista com eles, né? Aqui no programa. Muito bem, estou aqui recebendo o Lucas, conhecido como o Lucas do Padre, né? Na verdade, o Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos, ele que faz parte do Condica, aqui na cidade de Bom Conselho, não é isso? O Luiz Carlos ou Lucas do Padre? Você que escolhe. Já é uma figura carimbada aqui. Bom dia, meu senhor. Lucas do Bolo é melhor, né? Lucas do Bolo, né? Lucas do Bolo, da casa do bolo da vovó. Bom dia, Lucas. Bom dia. Tudo bom com você? Tudo tranquilo e calmo. Bom dia a você que nos escuta através da Rádio Papacaça. Bom dia às minhas amigas aqui que fazem parte da comissão especial eleitoral do Condica, né? Doutora Márcia, que está aqui rindo por conta da Vossa Excelência. Doutora Camila, bom dia, André Neto. Patrick Oliveira, sempre cheio de graça. Não é Nossa verdade, Senhora, né? Mas, né, obra de milagres. É verdade. Olha, ela voltou, tá por aqui, vai falar sobre o novo assunto. Doutora Camila Brito, bom dia. Bom dia, Patrick, bom dia, caros ouvintes, bom dia, doutora Márcia, Lucas do Bolo, André, bom dia a todos os ouvintes. Estou aqui como membro da comissão eleitoral da eleição do Conselho Tutelar hoje. Perfeitamente. Puxa aqui, André, por favor. Doutora Márcia, é a primeira vez que ela participa aqui. Por gentileza. Bom dia, doutora Márcia. Bom dia, Patrick. Bom dia, ouvintes da Rádio Papacaça, André, Lucas, Camila, minha colega de trabalho. Aqui dando apoio moral a Lucas e a Camila. Muito bem. Eu falar aqui um pouquinho sobre a eleição, uma eleição tão importante, né, que vai se realizar agora em outubro, que é a eleição dos conselheiros tutelar. Muito bem. A Márcia encontra a Márcia direto, mas aqui no programa ela disse, no programa do Patrick eu não vou não, que ela é danada. É de raiva, tô de raiva. Ela tá com raiva. Olha, vai acontecer a eleição. Ô Lucas, já tem data marcada, como é que está a situação para a eleição para Conselho Tutelar aqui em Bom Conselho? Já tem data marcada em todo o país, que é dia 1º de outubro, né? É uma eleição unificada a nível de país, e tudo dentro dos parâmetros eleitorais. Me diga uma coisa, quantos candidatos estão aptos a disputar? Inclusive, claro, existe alguma pendência com algum deles? Como é que está a situação dos candidatos? Olha, nós temos 14 candidatos, né? Teve algumas intercorrências, mas já foram resolvidas e todos eles, até o presente momento, estão aí já pedindo voto, aptos para concorrer a essa eleição. Deixa eu passar agora para as advogadas, que inclusive hoje é dia, doutora Márcia, hoje é dia do advogado. Parabéns para. Muito obrigada. Muito bem. Você, em nome dos colegas, né? A gente agradece. Muito bem. O que um candidato deve fazer e o que não deve fazer? Porque existem restrições para cada candidato, para o candidato, na verdade. O que é que ele pode fazer, o que é que não pode nessa campanha? Veja só, como não há uma determinação, uma legislação específica para conselheiro tutelar, é adotada a mesma que são adotadas para outros candidatos, como prefeito, vereador, deputado. Então, as limitações contidas são as mesmas, né? Então, eles não podem distribuir camisetas, bonés, essas coisas. Pode ter o botãozinho, pode distribuir a cédulazinha com o número dele. As propagandas também são limitadas porque não é da abrangência como são as eleições, mas dentro do que é permitido na legislação que é adotada para campanhas, eles também podem. Deixa eu perguntar, doutora Camila, o que faz um conselheiro tutelar? Ele exercendo a função, qual a função dele? Pessoal, Patrick, o conselheiro tutelar, ele é
Ele auxilia o judiciário, ele acompanha crianças, como é que eu posso dizer? Porque, na verdade, viu, Lucas, o pessoal pensa, não, a criança está assim, liga para o conselho tutelar. E na prática não é bem assim. Ele vai ter que, na verdade, entrar em contato com a polícia vai fazer o papel dela e o conselheiro vai justamente guardar o que seria o direito da criança e do adolescente. Por aí o caminho? É justamente esse. Ele é aquele que vai defender, né, justamente esses seres, né? Como eu digo assim, indefesos, né? Porque muitas vezes a gente pensa que o conselheiro tutelar ele é para prender a criança e a adolescente. Não, ele é para defender os direitos que estão sendo violados, né? Como a doutora Camila já disse, ele está auxiliando, né? Então nós temos que ter essa consciência de poder tentar localizar, né, o conselho, mas em via de dúvida, primeiro procurar os órgãos competentes que nós chamamos de rede, né? Nós temos aí uma rede que é o Ministério Público, o Fórum, temos a delegacia, entre outros órgãos, como o CREAS também, né? E aí forma-se a rede que vai estar nos ajudando e ajudando o próprio conselho. Bom dia, Lucas. Bom dia, doutora Camila, doutora Márcia. Frente a isso, eu pergunto, e qual seria o papel do CONDICA frente ao Conselho Tutelar? Qual seria, logicamente, a gente está conversando com o presidente do CONDICA, o Conselho do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, isso. Qual seria o papel do CONDICA frente ao Conselho Tutelar, doutora Camila? O CONDICA, ele serve, vamos dizer assim, de um órgão fiscalizador. Ele auxilia, orienta e fiscaliza o Conselho. Dentro do judiciário também é essa a aplicação ao CONDICA, doutora Márcia? Não, o CONDICA, veja só, é um conselho formado por o Conselho Tutelar, algumas organizações não governamentais, não é? Porque o CONDICA não só fiscaliza e assessora o Conselho Tutelar. Existe hoje no município algumas associações que fazem parte, né, que recebem crianças que passaram por algum problema e que estão sendo assistidas pela Justiça, que foram designadas para atividades, né, de futebol, de judô, dentro de algumas associações, como o Guarapão, a Creche das Irmãs, a ONG Abrace, que tem música, tem teatro. Então, é uma forma de reinserir essas crianças, né, de uma reeducação para elas. Então, é necessário o CONDICA, né, que a gente chama CONDICA, mas hoje tem outra sigla, CMDCA, mas é popularmente conhecido por CONDICA, né, Conselho. Aí o CONDICA é mais abrangente do que o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar serve desse primeiro filtro, né, é quem faz a busca ativa, digamos, vai na casa, verifica a situação, leva ao Ministério Público quando é necessário, leva à polícia, né, e dá o direcionamento. Quem ajuda nessa primeira busca seria o caso do Conselho Tutelar. Por isso é tão importante a escolha deles, a escolha de candidatos comprometidos com essa nobre função, porque é uma função difícil, né? Você está invadindo uma família de uma certa forma, você está ali tentando defender direitos de uma criança que na maioria das vezes já nasceu num lar com problema e precisa, né, desse olhar dentro da lei, mas também um olhar humano. Então, a função do conselheiro é muito importante. A gente tem que escolher pessoas que realmente têm comprometimento com a função, que é uma função nobre. Exatamente. Nessa escolha, não há uma obrigatoriedade por parte do cidadão ir lá votar para escolher o conselheiro. O diferente da eleição normal, onde o sujeito é obrigado a votar. Muito embora estamos numa democracia, mas esse é outro assunto. Muito bem, é a minha opinião. Então, vamos lá. Quando não há essa obrigatoriedade, mas é importante o sujeito ir lá e escolher o seu candidato, é isso? Né? É através dele que a gente pode cobrar também dos órgãos públicos, né, políticas de combate a uma infinidade de agressões que a criança sofre, físicas, morais, psíquicas, né? Então, de uma ordem como só. Se não tiver o conselheiro tutelar que vá lá, que faça essa busca, que faça esse diagnóstico, a gente está no escuro. Então é ele quem primeiro enfrenta esses problemas. Doutora Camila, nesse caso, um sujeito solicitando o conselho tutelar,
O veículo, ele é utilizado em qual situação? O veículo do conselho, está com o conselho tutelar, na verdade. Em qual situação, isso, o automóvel, em qual situação ele pode ser utilizado? Na realidade, em todas as situações que abrangem o conselho tutelar. Fiscalização, acompanhamento do menor, transporte do menor para outro município. Ele pode ser, é um auxílio. É um auxílio que os conselheiros têm, né? É o meio de transporte. Em todos os momentos onde o conselheiro for, o veículo tem que estar com eles. Porque, nesse caso, indo até outra cidade, porque em vários casos a ocorrência, ela é relatada, feito coisa parecida, em Garanhuns. O veículo tem que estar à disposição à disposição do conselheiro, da criança. Para levar e trazer, né? Inclusive a família. É o meio de levar e alguém trazer. que acompanha. Exato. Pois não. Não, eu entendi a sua pergunta e a doutora foi bem esclarecedora nesse assunto. Mas eu também entendi a questão, porque quando as pessoas perguntam, porque verem muitas vezes alguns conselheiros aqui do nosso município utilizando o carro para fins próprios. Aí às vezes aí pode nos procurar, fazer a denúncia. Agora é como eu sempre digo, uma questão de prova, né? Porque é muito fácil a gente chegar e falar e dizer, olha, André Neto está com o carro da Rádio Papacaça passeando. Não, tem que averiguar qual foi o fato, o porquê que ele está ali, né? Para que não invente, eu vou usar outro termo, fake news, né? Que muitas vezes acontece. Não, né? E às vezes não é nem só que tá essa questão da fake news, a pessoa tá no seu horário de trabalho, tá trabalhando. Agora sim, qualquer pessoa, por exemplo, André Neto, saiu aqui com o carro da rádio. Ele tem a necessidade de pagar alguma coisa, fazer alguma coisa, ele desce ali. À disposição da ele tá trabalhando, ele tá fazendo. Foi só um momento que ele saiu. Entendeu? Então, não vejo problema. Pois não. Não, mas só era isso mesmo. Essa questão de esclarecimento que é o que ela disse já, né? Então, a doutora Márcia até pode falar, porque às vezes o sujeito tem aquela bronca. De repente, o pessoal com um conselheiro, coisa parecida, não é isso? Aí pega com qualquer situação para fazer todo aquele fuá. E às vezes, sem necessidade. Não, o sujeito foi resolver alguma questão rápida, mas retornou para o ambiente de trabalho. Como ela tem que ter a sensibilidade para entender isso, né, doutora Márcia? Com certeza. E hoje a gente tem à disposição da população a ouvidoria do município, né? Que está ali para registrar esse tipo de denúncia e a gente poder averiguar. Porque é muito fácil, às vezes, o cidadão dizer, aconteceu isso e isso, mas não chega. Não chega. Chega para vocês uma denúncia na rádio, mas aos órgãos competentes que tinham o poder de fiscalizar e realmente apurar se houve ou não, a gente não toma conhecimento. Então, hoje tem um canal da ouvidoria no site do município, a gente tem um telefone da ouvidoria. Deixa eu passar aqui. O 879-9944-4182. Pois é, e através do WhatsApp, através de uma ligação, você pode ir lá e registrar sua queixa, registrar sua denúncia, que vai ser apurada com certeza. Então fica aí, repete por gentileza, doutora Camila, o telefone para contato. 879-9944-4182. Funciona o WhatsApp também. Coloca por gentileza, André Neto, que é importante divulgar na programação, nas nossas redes sociais, para que a população fique sabendo. Retornando aqui para a questão da eleição, quais os documentos necessários para que o sujeito, o cidadão, vá lá e votar? Título de eleitor, né? E um documento que comprove ser a pessoa que está, né? Um documento de identificação, carteira de habilitação, seu RG. Igual uma eleição. Igual a eleição, mesma prefeito, coisa. deputado, vereador. Agora, pronto, para quem não sabe, o sujeito que vota na sessão tal, como é que fica para o conselho tutelar? Porque não é especificamente feito uma eleição para o deputado, prefeito tal, porque o colégio tal, o meu colégio eleitoral é tal, minha sessão é tal, para o conselho tutelar. Esse ano está sendo bem organizado a respeito disso, porque vão ser utilizados, eu creio que quase todas as escolas, porque são urnas eletrônicas, né? Só na Rainha Isabel vai ser urna eletrônica. Vai ser urnas eletrônicas, né? Eu vou dar um exemplo, tipo, quem vai ser de alguns distritos, por exemplo, vai ter urna eletrônica no Ceru. Aí, Barra do Brejo, Cachoeira do Pinto e Caldeirões dos Guedes e Maria Luísa, todos esses eleitorados vão ficar na escola Ceru. E assim sucessivamente, de acordo com as outras escolas. Isso é informação que o cartório eleitoral já passa para o Condica
E justamente a gente está esperando a resolução final deles para poder a gente comunicar no site da prefeitura. E a vocês também, né? Para vocês divulgarem. Também, é importante a divulgação mais ampla ainda para ver se a população participa. Se a população exerce seu direito cidadão. É verdade. Que é um direito que nós temos. Isso. Pois não, André. Quer fazer alguma colocação? Vou fazer uma colocação também, Patrick. No caso de o conselheiro tutelar, ele foi eleito, beleza, está nas suas atividades, aí por determinada situação, o erro humano, é falho, acontece alguma situação a qual ele precise ser, digamos assim, afastado do cargo, algo do tipo. Nesse caso, quem entra em ação? O suplente, são eleitos suplentes também. Não, eu falo assim, quem é que vai fazer essa fiscalização? O CONDICA também que tem que fazer essa fiscalização para averiguar, para poder afastar o candidato, para entrar o suplente, como é que funciona? Sim. Junto com o Ministério Público, né? Todo um procedimento é feito um procedimento judicial que tem a ampla defesa aberta. Então a gente não pode simplesmente afastar sem um contraditório. O contraditório tem que haver. E dependendo da gravidade, tem que ser judicial, né? Não é só uma falta administrativa. Dependendo da gravidade do caso, tem que ser o judiciário ser provocado. Assim como... Pois não, Lucas, pode falar. É importante essa fala de Márcio, porque às vezes as pessoas acham que o Conselho Tutelar, além dele ser um órgão autônomo, ele está sozinho. Não, nós temos ali, que chamamos novamente de rede, né? Primeiro o Ministério Público pode ser acionado, né? Aí o Ministério Público vai entrar em contato com CONDICA, né? E aí a gente também, dentro dessa pergunta de André Neto, nós, como conselho, já entra em contato com a comissão, que me fugiu o nome agora, a comissão de inquéritos, né? Que é do município. Então tem toda essa legalidade, né? Perante a lei. E a gente age tudo conforme a lei. A gente não está ali sozinho, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: é Lucas que quer. Não, eu sou apenas o presidente, mas nós somos um conselho, né? Não temos, não sou eu que tomo a decisão sozinho, né? Temos todo, veja, aqui nós estamos aí, Camila está aqui hoje como vice-presidente do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, doutora Márcia como judiciário nos representando. Então tem toda essa questão da legalidade, né? Então nós estamos caminhando tudo de acordo com a lei, para eu não levar a tacada sozinho, né? Olha, assim como na eleição, a boca de urna continua sendo crime. Continua sendo crime. Mesma coisa, os procedimentos são o mesmo. Imagine que é uma eleição, o Conselho Tutelar regido por as normas, né, eleitorais de uma eleição para deputado, para prefeito, para vereador. A mesma coisa, porque é proibido. Em outras candidaturas também é proibida na eleição do conselheiro tutelar. Muito bem. Deixa eu aproveitar e perguntar o seguinte também, doutora. O Conselho Tutelar, ele pode fazer a ronda própria? No caso, ele pode sair na cidade fazer sua ronda própria, ou só pode atuar se for solicitado? Pode sim, porque geralmente quando eles saem, há um direcionamento, não sai à toa, né? Geralmente há bairros que a gente sabe que tem mais ocorrências, né? Então, de repente, ele passa hoje numa casa, fiscalizou, não quer dizer que daqui a 15, 20 dias ele não possa voltar novamente para uma nova visita, ver como ficou a situação. Então, ele não precisa ser provocado todas as vezes para isso. Ele pode fazer essas visitas de acompanhamento, né? Desde que já tenha tido pelo menos uma primeira provocação. À toa, com certeza eles não vão sair, até porque tem que ficar alguém lá disponível, né? Eles trabalham em regime de plantão e tem um horário pré-determinado, e fora aquele horário eles trabalham ficam aguardando qualquer ocorrência que tenha de serem acionados. E depois fazer esse acompanhamento, né? Um outro problema, inclusive, Lucas pode até falar, não tem, pelo menos a galera reclama aqui, a população reclama muito, não tem um telefone específico para entrar em contato com o conselho tutelar. Muitas vezes é o telefone pessoal do conselheiro. Como é que fica? Veja só, isso aí é um problema de longos anos, não é de agora não. A gestão disponibiliza a linha, né? E aí qual é o conselheiro que quer ficar? Que isso aí realmente é uma dor de cabeça. A gente já conversou com o promotor sobre isso. Então, houve-se aí um acordo, né? E a gente está aí
já viabilizando ter a nossa própria linha. Agora, qual conselheiro que quer ficar com o telefone, aí já não cabe a nós, porque também tem isso. Joga-se a culpa para os conselheiros tutelares, os conselheiros jogam a culpa para o município. Então, mas tem que ter justo esse trabalho de conscientização do próprio conselheiro, ele querer ficar com o telefone, né? Como a doutora Márcia falou, a gente trabalha aí com a questão de plantão. Quando você é o conselheiro que está de plantão, você tem por obrigação de ficar com o telefone. Hoje dá-se o seguinte, eles estão atendendo pelo próprio telefone, né? Se você ligar para qualquer conselheiro, ele vai estar ali atendendo, né? Então, eles preferiram estar com o telefone dele do que ele mesmo estar com o telefone móvel que é disponibilizado para ele. Tem o telefone, tem um aparelho, na verdade, né? Mas nós estamos tentando, aí ontem eu estive conversando com a doutora para que nós pudéssemos ver uma linha via CNPJ, para que nós não tivéssemos mais esse disse-me-disse. Quer dizer, há muito tempo que está esse problema aí. Agora, o grande detalhe é o seguinte, quando você fala o conselheiro que fica de plantão, ele fica com o aparelho, mas não tem a sala específica onde... Tem. Então... Tem a sala específica, tem a secretária, mas isso é mais algo interno entre eles. Agora entendi. Entre eles, entendeu? É porque tem aquele negócio, eu vou jogar a culpa para André Neto, André joga para mim, então é algo do colegiado dele mesmo. Então é eles que tem que estar viabilizando esse assunto. Esse ano as doutoras... Quer falar? Pode falar, né? Pode pegar. Aproveitar e perguntar aqui o seguinte também, Patrick, outra coisa toda situação que envolve o adolescente, a criança, o jovem, o adolescente, é de direito, é de procedência do conselho tutelar a atuar, como por exemplo, uma situação entre alunos na escola, ali o conselho tutelar também tem que ser acionado. Como é que funciona? Porque o pessoal tem isso, tudo que acontece com a criança ou com o jovem, com o adolescente, pode ser onde for, vamos chamar o conselho tutelar vai resolver. Isso aí também é atribuído ao conselho, doutora Márcia? Não, né? Isso aí é uma questão interna, que é o diretor da escola, professores, o núcleo pedagógico da escola, dependendo do grau, tem poder para atuar. Não é necessariamente, um aluno discutiu com outro, aí chama o conselho tutelar. Não. O diretor da escola, a equipe pedagógica tem capacidade técnica e legal para atuar. E se for catastrófico, chama a polícia. Aí dependendo do grau do problema, aí sim teria que chamar a polícia e conselho tutelar, no caso, para acompanhar essa criança na delegacia, junto ao Ministério Público e à família. Os candidatos, eles, cada um com a sua numeração, só que são 3 dígitos, é isso? Quer dizer, acho que na eleição passada 2, alguma coisa assim, pois não, doutor? Isso, foi uma resolução do TRE que determinou que cada conselheiro teria que escolher 3 números, mas também há critério de cada conselheiro. Quer dizer, 3, mas ele... A numeração era eles que iriam escolher. Só a única obrigatoriedade foi que seriam eles 3 dígitos. 2, né? Eles tinham escolhido anteriormente 2, aí saiu a resolução e passou a ser 3 dígitos. Bom, muito bem. Vamos conhecer cada um deles aqui no nosso programa. A nossa equipe de jornalismo já está organizando tudo isso aí para conversar com eles. Eles vão apresentar os seus números e vamos bater um papo, tirar as dúvidas. São eleitos quantos? 5. São 5 conselheiros tutelares. Aqui para Bom Conselho, porque tem cidades que tem mais, você não tem a diferença por cidade, né? População, né? Pode não, André. A eleição, logicamente, já tem data marcada. Ponto. Beleza. Nesse ponto também, uma dúvida, inclusive a nossa ouvinte caminhou por ali ao nosso painel. Matéria produzida, tem até aí no ponto também, Patrick, justamente esse áudio, uma dúvida da nossa ouvinte também com relação à questão de transporte. Vamos conferir. Patrick, bom dia. Uma dúvida sobre a eleição para o Conselho Tutelar. Vai ter carro para levar as pessoas? No meu caso, eu voto em Rainha Isabel. Aí vai ter carro para levar as pessoas para lá para votar e levar e trazer, no caso, né, ida e volta, ou não vai ter transporte? Sim, vai ter transporte sim, Patrick, cara ouvinte, vai ter transporte. A Prefeitura está articulando junto com o CONDICA, com o Ministério Público, com a Justiça Eleitoral, para que seja viabilizado transporte
de levar e buscar no seu colégio eleitoral. Lembrando que dos distritos, Rainha Isabel é o único que vai ter urnas eletrônicas. Os demais vão ser aqui na cidade. Agora o transporte, aquele cadastrado, como funciona na eleição normal? Vai disponibilizar os ônibus para levar e trazer. Perfeitamente. 11h29, fazer o seguinte, eu vou aqui abrir o intervalo. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, é só entrar em contato aqui com o nosso painel interativo. O André Neto está por aqui e vai colocar na hora de verdade. Pode encaminhar também nas nossas páginas, Patrick, nas nossas páginas oficiais, como por exemplo o Instagram, @papacaca_oficial, também no nosso Facebook. Pode mandar lá no nosso Facebook, pode mandar na nossa página, Rádio Papacaça 102,9 FM, ou então também no Facebook propriamente dito, ouvinte Papacaça. Pode encaminhar pra gente a sua dúvida, que a gente vai estar direcionando aqui a quem de direito para estar respondendo, Patrick Oliveira. Retornaremos já, continue por aí, não saia daí, permaneça aí. Continue na sintonia 102,9 Papacaça FM. Se você é cliente VCNet e gosta de assistir filmes e séries, preparamos uma super oferta para você. Por apenas R$10, tenha mais de 120 canais na palma da sua mão. Isso mesmo, mais de 120 canais por apenas R$10. Tudo isso com os canais Multishow, Fox Sport, Band Sport, HBO e os canais do Telecine para você assistir filmes 24 horas por dia. Só a VCNet tem mais de 120 canais com Telecine HBO por apenas R$10. Tá esperando o quê? Manda um zap agora mesmo para 8230369620, 8230369620. Gosta de assistir filme? Então gosta de Telecine. 24 horas por dia, filme para se divertir em qualquer lugar. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua nova casa sem juros e sem entrada. Esta é a Rádio Papacaça FM 102,9 MHz. Bom conselho, atravessando fronteiras. Atravessando fronteiras. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Confira seu signo. Agora, as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Signo de Capricórnio. Nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro. Cuidado com os sinais que o parceiro tem te dado ultimamente, pois traição, desprezo e grosseria não devem ser aceitos sob nenhuma hipótese. No trabalho, sabe jogar com mais estratégia e aproxime-se de contatos promissores, pois os negócios dependem muito de cartas na manga. Já na saúde, atenção, pois você está deixando de cuidar-se para dedicar-se aos outros, e os mesmos que nunca te ajudaram nem encararam os tempos ruins para ficar do seu lado. Então não seja ingênua ou ingênuo e passe a ser recíproco. O salmo de hoje é o 58. Signo de Aquários. Nascidos entre 21 de janeiro a 20 de fevereiro. Observe como alguém muito próximo tem te olhado de uma forma diferente, pois essa amizade pode ter despertado algo mais intenso no coraçãozinho. Assim, valorize os pequenos sinais e gestos da pessoa. No trabalho, não temas cobranças, mas também não se permita sobrecarregar. Faça a sua parte bem e saiba se impor. Já no trabalho, o seu corpo pede descanso, sobretudo da convivência pesada e estressante com certos familiares. O salmo de hoje é 83. Signo de Peixes. Nascidos entre 21 de fevereiro a 20 de março. Você costuma ser muito exigente e pedir justamente aquilo que o parceiro ou parceira não pode oferecer. Assim, evite agir dessa forma. No trabalho, situações que parecem impossíveis de serem resolvidas tendem a surgir ainda hoje e você precisará buscar reforço para cumprir a missão. Na saúde, não subestime o mal-estar que vem te acometendo, pois ele pode indicar algo mais grave. O salmo de hoje é 91. Eu fico por aqui com seu horóscopo do dia. Volto na próxima edição com mais. Nossa, muito obrigada e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Você conferiu o horóscopo do dia. Por hoje é só. Entrevista.
Patrick Oliveira. De volta aqui com o nosso debate, a nossa entrevista com o pessoal que está trabalhando, está no comando, organizando, o pessoal do Conselho Tutelar. Deixa eu perguntar, para ser candidato a Conselho Tutelar, o doutora Camila detalha o seguinte: ele precisa de quê? Quais os requisitos, quais as exigências para ser um candidato a Conselho Tutelar? Veja só, ele tem que estar apto, tem que ter conduta ilibada. Ele do jeito que vive. Adorei sua cara. Conduta ilibada, tem que estar apto, quite com a Justiça Eleitoral, residir no município. São esses os requisitos. Então quer dizer, por exemplo, se alguém quer concorrer, mas não mora aqui em Bom Conselho, mora lá em Terezinha, não pode. A gente volta para a questão. É uma eleição como outra qualquer. Um vereador precisa residir, o conselheiro tutelar também precisa residir no município. Há quanto tempo? Porque para a eleição o sujeito tem que estar um período 6 meses, eu acho, para concorrer. O vereador do mesmo jeito. A mesma coisa? A mesma coisa. Então não tem... A legislação é a mesma. Pode não, André. Ô Patrick, aproveitar por aqui também, fazer um questionamento também aqui, outra dúvida também, com relação à questão da ouvinte que questionou com relação à questão de transporte. Vai ter transporte normal, como já foi citado, haja vista que vai ser como se fosse uma eleição normal. Outra coisa também Licença, André, a diferença dessa eleição é que infelizmente a gente não vai ter urna em todos os distritos. Exatamente, é isso que eu ia colocar. Só vai ser no distrito de Rainha Isabel. Não foi um critério aleatório. Foi feito um estudo com o TRE e o TRE só nos deu a viabilidade de colocar urna na Rainha Isabel. Na sede do município, na Rainha Isabel. Perfeitamente. Com relação a isso, aqui em Bom Conselho vai ser colocado então em quais locais? O Lucas já citou, não é isso? Não, a gente ainda não sabe a questão dos locais, né? Eu dei um exemplo da Escola Ceru. É justamente o que a doutora nos passou. A gente está esperando aí o TRE nos comunicar novamente, né? Que ele faz os estudos e aí ele entra em contato com a comissão do Condica para dizer quais são os locais pertinentes e onde vai ter as urnas, né? Porque depois a gente tem que estar comunicando aos eleitores para que eles saibam onde vai ser as suas sessões. Deixa eu aproveitar também por aqui, viu, Patrícia? Faz só mais uma por aqui. Agora eu vou direcionar aqui a doutora Márcia. Doutora, o pessoal que se candidata, eu ouvi ainda, vou até comentar. Eu cheguei a ouvir uma certa barbaridade, gente falar que ia concorrer ao Conselho Tutelar porque ia fazer um bico. Eu vou fazer um bico, né? Mais que eu vou me envolver em confusão dos outros, mas eu vou fazer um bico ali para ganhar ali um adicional. Mas se engana quem entrou com esse pensamento, porque na verdade, como que funciona essa questão, doutora? Quem concorre a Conselheiro Tutelar pode ter uma outra função adicional? Não. No artigo 37 do ECA, ele fala que é dedicação exclusiva. Então, uma vez candidato a conselheiro tutelar, ele não pode ter outras funções. Ele tem que realmente exercer a função de membro, né, que exige essa dedicação exclusiva e que é vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada. Então tá aí. Então é importante deixar isso bem claro para evitar problema. Ora, se o sujeito ele resolveu entrar nessa seara, então ele tem que estar à disposição do serviço, né, doutora Camila? Exato, até porque eles cumprem uma carga horária, eles têm a questão do plantão, então tem que estar disponível para exercer o cargo, realmente. Pois é, pode completar, Lucas. Não, além disso, eles também têm que ter a questão do sigilo, né? Dentro desse trabalho. Por que eu digo isso? Até não sei se saiu. No sigilo, eu ia perguntar isso aí mais à frente, já que o centro assina-se um termo para esse sigilo, como é que na prática funciona? Sim, tem toda a questão documental, né? Toda a questão de um contrato, e dentro desse contrato justamente está isso. Não é porque eu coloquei essa questão do sigilo, porque outro dia eu ouvi algo que um conselheiro tutelar tinha comentado algo que não condiz. Não é por isso que eu sempre digo assim, olha gente, quando for comentar alguma coisa, você tem que ter provas, né? Comentar não, se for fazer alguma denúncia. Por quê? Eu sou presidente do Conselho de Direito da Criança e Adolescente. Então, mas nem tudo eu sei do Conselho Tutelar. Aquilo que me cabe.
né? Como outro conselho, como um órgão fiscalizador, né? Mas a questão do trabalho do conselho tutelar é toda do conselho tutelar, não me cabe. E muito menos eu, como conselheiro tutelar, você que deseja, né? E que já é candidato, que está aí na luta por busca de votos, tem a plena certeza que aquilo que acontecer no conselho tutelar fica somente para você e para os demais conselheiros que se chamam existe punição caso haja um vazamento de informações? E tem a questão da punição, né? Porque vai para a questão da comissão de inquérito. Qual a importância do conselheiro tutelar para a sociedade em geral? Veja só, o Conselho Tutelar é um órgão de garantia de direitos e defesas, né, da criança e do adolescente. Por isso que ele justifica, inclusive, aquela história de ser dedicação exclusiva, porque ele é um órgão que tem que estar 24 horas em regime de plantão, para, no caso de acontecer qualquer problema, ele estar ali atuando. Então, é de uma importância, como eu volto a dizer aqui no início, é de extrema importância que a gente que a gente escolha um candidato que realmente se comprometa com o trabalho dele. Então, no dia 1º de outubro, vamos sair. Eu sei que não é obrigação deixarmos nossa casa, não é um voto obrigatório, mas vamos sair, vamos votar, vamos escolher alguém que faça valer, né, esse direito, porque eles são a primeira radiografia, são as primeiras pessoas que fazem a busca ativa, que levantam esses problemas. E se a gente não fizer a nossa parte de ajudar, de votar, de escolher e de cobrar depois, fica difícil. É muito fácil a gente apontar o dedo e dizer que o conselheiro não faz nada. Mas a gente fez nosso papel, vamos fazer nossa parte, vamos escolher e vamos cobrar o serviço deles. Eu queria complementar ainda a fala de Márcia, o seguinte: não vote por favor, né? É importante que você vote numa pessoa comprometida, que vai representar a sua criança, o seu filho. Por quê? Porque às vezes é justamente essa pergunta que teve. Eu sou candidato, eu fui eleito para fazer um bico. Não. Veja, a importância que tem de você, eleitor, procurar, né, o seu candidato comprometido, que vai representar justamente não só as crianças, mas o meu filho. Isso é importante, que você tem que ter isso na mente. Eu vou votar em Lucas porque Lucas está desempregado, é um coitadinho, precisa de favor. Não faça isso. Não vote em mim por conta porque eu estou passando por alguma fragilidade. Vote em mim pela minha competência, pelo meu trabalho prestado, pela relevância que eu tenho no município. É isso que a gente tem que ter consciência. Não só para o Conselho Tutelar, como qualquer outra política pública ou política partidária. O Conselho Tutelar é um sistema relativamente novo, do início da década de 90, eu acho, 90, 91. Depois... É isso, doutora Márcia? Pois não. É um sistema novo e muita gente tem acostumado com a eleição normal e não tem assim a habilidade ou não conhece o que realmente faz um conselheiro tutelar. São quantos? Não é isso, doutora? Pode completar aí. Isso, ele surgiu, né, com o ECA, né, ficou regulamentado, eleição, a composição, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. Quantos candidatos, Lucas, estão concorrendo? A doutora Camila pode falar, a doutora Márcia? Pois não. São 14 candidatos. 14 candidatos. Eu volto aqui à pergunta inicial, Lucas, dos 14 candidatos. Claro, tem com alguma pendência para poder ser resolvido após a eleição, caso seja eleito, não seja. Como é que vai funcionar? Porque na eleição normal existe essa possibilidade. Para Conselho Tutelar, como é que fica? Quer responder, doutor? Do mesmo jeito. Mas no momento todos estão aptos. Todos podem concorrer tranquilamente. Agora, no momento todos estão aptos a serem votados. Muito bem, galera. A eleição acontece no mês de outubro, né? Isso vai ser no mês de outubro. E a posse para o quadriênio, no caso é um quadriênio, né? 24 a 27, não é isso? No início de janeiro. Até o dia 10 de janeiro eles são empossados. O município determina uma data, mas é no iníciozinho de janeiro de 2024. Para um mandato de quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Então, o detalhe é o seguinte: você que vai votar, como a doutora Márcia falou, que é banalizar, puxar a capivara do sujeito, né? Desse jeito. Não.
É desse jeito. É desse jeito, para não escolher criatura, de repente se arrependeu, o sujeito não está fazendo o seu trabalho. Mas você escolheu, né, viu, João? Não vai votar pelo saco de cimento que Patrick Oliveira não oferecendo pro povo, não, pelo amor de Deus. Pois é um problema sério. Olha, Patrick, tem perguntas aqui, inclusive, no nosso WhatsApp. Teve um ouvinte que colocou. Teve um ouvinte que colocou: bom dia, é obrigatório votar. É para todos os eleitores? É para todos os eleitores, mas não é obrigatório, foi o que já foi dito aqui. Outra coisa também, teve uma outra pergunta também, qual a documentação que é necessário apresentar no momento da votação, doutora Márcia? Título de eleitor e um documento de identificação. Da mesma forma que você vai votar quando vai escolher seu presidente, seu governador, seu prefeito, são os mesmos documentos, o título de eleitor e um documento de identificação. O celular com o título, aquele digital, tá valendo também? Tá valendo também. Pronto, então tá aí. Não tem desculpa para você não escolher o seu candidato. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir mais um intervalo, a gente retorna já aqui com o nosso debate, a nossa entrevista nessa sexta-feira. Lucas. Lucas, antes do intervalo, tem um bolinho lá na casa do bolo da vovó? Tem um bolinho, viu? A Eliane tá lá, Eliane e Larissa hoje, né? Estão preparando aí para vocês. Eu só não vou ter bolo de noiva, né? Que a doutora Márcia gosta muito, mas em breve teremos. Ele me enrola muito, tá muito. Em breve. Mas pode ir lá na Praça da Bandeira, Casa do Bolo da Vovó, viu? Pronto. Fugindo um pouquinho, doutora Márcia, eu gosto muito de bolo de noiva porque é mais saboroso, é? É muito gostoso o bolo de noiva. O da Casa do Bolo da Vovó. Diz que o bolo de noiva o camarada pode colocar um bom tempo aí que ele não estraga. Se congela por anos. Olha aí, tá vendo? Já tem uma cultura que quando casa, você tem que congelar um pedaço do bolo para comer com um ano. Olha, tá vendo? Tá vendo aí? Porque senão não separa, é? Dizem que não separa. Então tá. Então aí, por isso que não deu certo. São 11h46. Tornaremos já. Continue aí, não sai daí. Permaneça aí. Continue na sintonia. 102,9. Papacassa FM. Bom Conselho, um espaço para seus eventos sociais, aniversários, formaturas, conclusões, confraternizações, palestras, seminários ou encontros. Papacassa Recepções, um espaço aconchegante, moderno e climatizado, com capacidade para 200 pessoas. Para sua comodidade, dispõe de estacionamento próprio. Venha conhecer Papacassa Recepções no térreo da Rádio Papacassa, em frente ao posto Papacassa, ao lado do portal de entrada da cidade. Informações, ligue 3771-1262. Todos os domingos, às 4 da matina, aqui na sua Rádio Papacassa, a música do passado, o cantor que deixou saudades e a notícia que lhe interessa. Domingo de Recordações, às 4 da matina. Farmácia Farmagê apresenta mais uma promoção. Comprando da Farmagê, além de cuidar da sua saúde, você ainda concorre a prêmios incríveis. Olha só o que você pode levar para a sua casa: um fogão de 6 bocas, um micro-ondas e uma geladeira. Mas fique atento, vem muita surpresa por aí. Em compras a partir de R$10, você já garante o seu cupom. Promoção válida até o dia 30 de dezembro. Farmagê, o tempo todo cuidando de você. Localizada na Praça Dom Pedro II, aberto de domingo a domingo. O rádio está presente na vida de todo mundo, especialmente quando o assunto é futebol. Tem o bombeiro de plantão no dia da final. E o jogo pega fogo! Fogo? Alguém falou fogo? Onde? Onde é que tá fogo? Tem os profissionais de saúde. Bisturi. E tem os pacientes deles. Segurou a bola, passou pelo primeiro, passa pra Robson na cara do gol, vai chutar na trave! Rádio no ar, em todo lugar. A SERP, Associação de Rádio e TV. Entrevista. Patrick Oliveira. Olha, de volta às 11h49, de volta aqui com o nosso debate, a nossa entrevista nessa sexta-feira, falando sobre o Conselho Tutelar, inclusive tem uma pergunta aqui, não é, André, no nosso WhatsApp, vamos lá? Bom dia a todos da Rádio Papacassa.
Aqui quem fala é o vice-presidente da Associação dos Músicos do Bom Conselho, Regis Produções. Só uma pequena pergunta. Se o candidato a conselho tutelar, tipo, ele for pego comprando voto, se ele for pego fazendo boca de urna, como que fica a situação do candidato? Aí ele vai concorrer no Xiriló, porque se for denunciado. Calma, meu jovem. Doutora, no caso, como é uma eleição? Tá muito nervoso, rapaz. Tenha calma. Como é uma eleição? É igual a eleição para prefeito, para vereador, enfim. Boca de urna é crime. Continua sendo crime. De repente você que se elege e não toma posse, não é nomeado, não é? Tem seus direitos cassados aí, e depois, mas tudo isso eu volto a dizer, há um procedimento para tudo isso, né? Tem que ter o contraditório na justiça. Então, se vocês souberem de alguém que está comprando voto, está fazendo a boca de urna, pode denunciar à polícia, né, ao judiciário, né, o Ministério Público, que são órgãos aptos a receber as denúncias. É o próprio cartório eleitoral também, que no dia vai estar em regime de plantão. Perfeitamente. Cadê? Tem outra pergunta aí, André? Bom, inclusive aqui o Patrick, no Código Eleitoral, é o artigo 229, né, que considera crime e prevê pena e reclusão de até 4 anos de pagamento de multa. Dar, oferecer, prometer, solicitar, enfim, ludibriar, enfim. Não, menino, mas já sabe. Calma, que aqui não vai ter isso não, porque eles passaram por uma capacitação aí de uma semana, todos bem orientados, não fizeram, foram aprovados. Esqueça isso, não vão passar. Por falar em prova, como é que se dá? Essa prova, no caso, ela já aconteceu, né? Eles agora já estão em plena campanha. É isso aí. Teve o pessoal que teve aqui. Passa aí pra bichinha. Houve um treinamento, né, houve um curso e posterior a isso houve uma prova. Graças a Deus, todos aprovados. Eu tive a informação que esse ano o número foi menor, o número de candidatos menor do que em outras eleições. Isso. Qual o motivo, qual a razão? Na tua singela opinião. Olha, eu creio que é muito a questão do comprometimento, né? É assim, tipo, eu tiro por mim. Da última eleição eu fui candidato, dessa eu não quis, né? Mas não era porque eu estou presidente do Condica. Foi uma opção minha de não querer, e muitas pessoas devem ter optado também por isso, né? É porque, assim, da última eleição tem realmente um desgaste de pedir voto, de sair para as comunidades, e muitos não têm recurso. Eu, particularmente, não tinha, né? Poder sair daqui para o Logrador dos Leões para ir pedir voto, tem todo um processo para isso. Então, eu não sei, né, o que se deu isso, mas graças a Deus teve a quantidade. Eleição de conselho tutelar não tem financiamento de campanha. Justamente. É verdade. Uma vez não tem fundo partidário. Uma vez me perguntaram se eu fazia esse serviço voluntário. Faço, né? Mas Lucas, tu vai quebrar tá aquelas de prova. É verdade. Que eu realmente luto, brigo, tô ali, mas a cacetada quem leva sou eu e não ganho não, para isso não, né? É como a doutora disse no início. O Condica, ele é feito pela sociedade civil e governamental. É importante destacar isso, viu, Lucas? Porque o Condica, é um trabalho sem remuneração, né? Sem remuneração. Qualquer conselho. Né? Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, o do idoso, o de assistência social, da mulher, da saúde, o Fundeb, são todos conselheiros voluntários. É importante. E que há dificuldade muito grande na formação de conselhos, viu? É porque um disse assim, porque você tem muito moral, você tem dinheiro. Eu digo, não tem dinheiro não, meu filho, me dê um pedacinho. Dono da casa do bolo da vovó. Tem, do meu trabalho. Olha aí, falando em remuneração, essa coisa toda, qual o valor, qual o salário de um conselho tutelar hoje? E se existe algum, eu ia usar o nome penduricalho, mas vou deixar isso para político, mas existe algum adicional? Vou deixar aqui para a doutora Márcia responder. Não, é de um salário mínimo. Um salário mínimo. Hoje gira em torno de 1.320. Mas tem também hora extra, ou não se encaixa nessa situação? Não se encaixa. Não se encaixa até porque quando você concorre, sabe que é dedicação exclusiva, há regime de plantão, e tudo isso já está previsto em lei. Então é bom deixar bem claro que o camarada que foi eleito já tem essa ciência, não? Está sabendo tudo isso aí. Já tem essa ciência. Muito bem. Deixa eu abrir o espaço agora para justamente as doutoras ficarem à vontade para, em rápidas palavras, colocar aqui
o que é necessário para o Conselho Tutelar, o que ele faz, e outra coisa também, que tenha eleições limpas, né? Porque sem firula, sem, como eu digo sempre aqui, sem munganga e sem pantinho. Doutor, pegar daqui para lá, doutora Bárcia, pois não. Doutora Camille, pois não, doutora Camille, pode ficar à vontade. Veja só, o Conselho, como eu já disse anteriormente, ele é um órgão que ajuda na fiscalização, auxílio judiciário, ele pode aplicar algumas condutas, então o Conselho, ele vai auxiliar para que essa criança que teoricamente estaria em uma situação de vulnerabilidade seja dada a garantia dele prevista no ECA de ter uma condição digna de se viver. Perfeitamente. Doutora Márcia, pode completar? Fica à vontade. Não, eu ia falar das eleições. Pois não. Da importância, Isso. e volto a frisar mais uma vez, da importância de sairmos de casa e de votarmos. O horário, qual o horário? De 8 às 17. 8 às 17 horas. 8 às 17. Mesmo horário de eleição. Mesmo horário de eleição. Tudo igual à eleição normal. Pois é. Deixa eu aproveitar aqui, Patrick, rapidinho, só finalizando aqui para dizer que não falei das flores. O distrito de Rainha Isabel foi o único que foi citado como o distrito que vai ter urna eletrônica. Por que somente esse distrito? Para que o pessoal possa entender. Foi um estudo feito pelo cartório eleitoral, não teve nenhuma influência do município, do Condica, é um estudo que é feito por eles, e nesse estudo eles dão a viabilidade de que seja colocada em urna em tais locais. No município de Bom Conselho, o único distrito que eles deram a viabilidade de ser colocada uma urna foi o distrito de Rainha Isabel. Apenas uma urna. É porque a gente tem que lembrar que o cartório eleitoral são poucos funcionários, né? A gente aqui tem Arthur, que é o chefe do cartório eleitoral, tem Lúcia, que é uma funcionária do município cedida ao cartório eleitoral, e tem um rapaz também da prefeitura de Terezinha, porque Bom Conselho abrange Bom Conselho e Terezinha, né? Terezinha sendo o termo da comarca. E são poucos, então não tinham pessoal humano, material humano, para que trabalhasse com outras urnas em outros distritos. Porque a gente sabe que a urna eletrônica dá problema, então tem que ter um técnico. E essa eleição, a Justiça Eleitoral não contrata, né? Então é uma eleição que deveria ter, né, mais urnas eletrônicas, mas infelizmente a realidade dos cartórios eleitorais nas demais cidades é essa. Poucos funcionários. E como não há contratação de excedente, né, a gente tem que trabalhar com o pessoal que tem. Então, eles só têm condições de atender as urnas aqui da cidade, e o distrito de Rainha Isabel, por ser um distrito com uma população enorme de votantes. Exatamente, mais ou menos 10 mil habitantes, quer dizer, 12 mil, não é isso? 12 mil, quer dizer, isso aí, bem... Então, né, devido a isso, e há um candidato também de lá, né, que está concorrendo, então foi necessário essa abertura para lá, para Rainha Isabel. Perfeitamente. Comecei com você, mas agora eu sempre digo que as mulheres têm primazia aqui no programa. Por gentileza, as considerações finais, doutora Márcia, muito obrigado. Então, eu que agradeço, eu espero que a população, dia 1º de outubro, exerça seu dever, exerça seu direito, né, de cidadão, que foi uma conquista difícil, né? A gente tem que lembrar isso, que a conquista do voto foi uma conquista difícil. Então vamos sair, vamos votar, vamos escolher um conselheiro que esteja de fato apto e comprometido, né, com sua função, e vamos cobrar depois desse conselheiro eleito que ele realmente exerça o seu munus, né? E eu espero que cada um faça a sua parte. Eu agradeço e até a eleição do Conselho Tutelar, se Deus quiser. Muito bom, não demora muito para voltar aqui não, volte sempre, viu? Volte sempre, por favor. Doutora Camille, muito obrigado, viu? Quando voltar, traga um bolinho de noiva para Patrick. Lá da casa do bolo da vovó. Começa a fazer, traga uns 4. Deus te abençoe. Nós todos. Doutora Camille. Enfim, muito obrigada, Patrick. Muito obrigado, caros ouvintes, André, Márcia, Lucas. Só reforçando, de grande importância que toda a população vá votar, exerça a sua cidadania e principalmente escolha um candidato que posteriormente você se orgulhe de ter votado nele e que possa cobrar a ele, que ele esteja realmente comprometido, até porque é o futuro das nossas crianças, né? Perfeitamente. Lucas, da Casa do Bolo da Vovó, do Condica, obrigado, coitado. Viu? Não, de modo especial, gostaria de agradecer essas duas mulheres, né? Assim, especial mesmo. Agradecer ao amigo Tiago, que está trabalhando na prefeitura, porque tem sido suporte. Tiago Porfírio, né?
Hein? Thiago Porfírio, tem sido o meu suporte. É o flamenguista, viu, Patrick Oliveira? Corintiano. Corintiano, rapaz. Rapaz. Mas de flamenguista ele fica doente. Tem sido o meu suporte como Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. Por que eu quero ressaltar eles? Porque nesses últimos 7 meses que estou à frente, tenho encontrado neles esse apoio que precisa para que o Conselho realmente funcione, né? A você ouvinte, muito obrigado pela paciência que tem nos escutado, e no dia 1º, faço das palavras da doutora Márcia Arminhas, procure um candidato apto que possa lhe representar, né, representar o seu filho. Nós temos aí 14 candidatos, posso falar o nome deles? Pois não. Deixa eu ver se eu me lembro isso. Deixa eu ver, vou pegar tudinho para não faltar nenhum. Senão depois pega briga. O nome dos 14. Nós temos aqui o Janailton Belo Guimarães, que é o Pato, Jeová dos Santos Filho, que é o Jeová, Cícero Olivan, que é o Chiquinho da Rainha Isabel, temos Josi Arlia, Arlia da Igreja, Francisco de Souza, que é o tio Chico, temos Maria Betânia, que é Betânia Carvalho, Abraão Porfírio, que é o Dada do Feijão, José Emerson, que é o Emerson Ferreira, Renato Alves, que é Renato da Renovação Carismática, José Edivânio Estevo, do Apostolado da Oração, Samuel Pereira, que é Samuel do Sindicato, Shirlene Francisca, que é Tuquinha, né? E temos o Geraldo, que é o Geraldo Soares. Tá faltando um? Não, são todos os candidatos. Não vem dizer que tá faltando não, porque eu tô com a relação aqui, viu? Tem certeza? Tenho certeza. Eu vou repetir, posso? Por gentileza. Vamos lá. Pato Brasil, Jeová, Chiquinho da Rainha, Arlia, Tio Chico, Betânia, Dada do Feijão, Professora Ângela. Tava faltando. Esse Patrick Oliveira é coisa. Ô, Lucas, deixa eu aproveitar tua fala aí rapidinho, só pra gente finalizar, Patrick. Já prometo que dessa vez é pra finalizar mesmo. Eu percebi, né, entre essa relação nomes já conhecidos que já atuaram no Conselho Tutelar. Assim como as dívidas, assim como as eleições normais para prefeito, vereador e tal, quantas vezes que o candidato pode ser recondicionado? O que mudou agora, tanto que quiser, né? Exato, porque antes tinha uma restrição, agora não mais, né, doutoras? Se quiser que ser candidato, pode ser, deve isso. Quando o povo votar e escolher. Tá certo. Meu querido, muito obrigado. Um bom dia para você, um bom final de semana, viu? Que a graça de Deus permaneça no coração de todos nós. Traga para nós quando fizer o bolo de noivo. Quando fizer, por gentileza, viu? Eu acho que esse bolo não vai dar para quem quer, viu? É verdade. Mas não vai ser nem tão cedo. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra domingo, 4 da matina. Saúde, sorte, sucesso. Bom final de semana, muita paz, muita luz e até domingo. Tchau. Rádio Papacaça FM. Papacaça FM. 102,9. Bom Conselho, atravessando fronteiras.